Olá, nesse vídeo eu quero falar um pouco sobre a Covid-19, já que nosso tema é sobre os vírus, né? O meu projeto de extensão, ele é baseado em uma palestra informativa sobre os vírus, as bactérias, tanto suas características, reproduções. Então não é só sobre o Covid, tá? 19 que eu vou estar falando, assim como outros vírus, como outras doenças que vem aparecendo ao longo dos tempos, né? Que eu vou estar pesquisando algumas, e sobre algumas bactérias também e suas características. No vídeo anterior eu falei um pouco sobre as bactérias, né? Então aqui eu vou estar falando um pouco sobre Covid-19 também, que faz parte do nosso cronograma também, tá? O que é a Covid-19? Diversos casos de pneumonia foram indicados na cidade de Wuhan, na China, em dezembro de 2019. Estudos identificaram que a doença era causada por um tipo de vírus desconhecido, hoje denominado Covid-19. A Covid-19 faz parte da família do coronavírus, micro-organismo em forma de coroa, conhecido por provocar distúrbio no respiratório, em alguns casos gastrointestinais. Qual é a forma de transmissão? A contaminação pela Covid-19 ainda é um alvo de estudo em todo o mundo. Especula-se que o novo coronavírus pode viver por dias na superfície em diversos ambientes. Infectologistas que estudam a Covid-19 alegam que ele pode ser transmitido mesmo pela pessoa infectada sem sintomas. Por isso, diversos países estabelecem quarentena, período de observação para quem esteve em áreas contaminadas. Os principais sintomas da infecção. Os dados epidemiológicos da China indicam que os contaminados pela Covid-19 apresentam sintomas comuns e outras doenças respiratórias entre eles. E esses foram os primeiros sintomas lá descobertos lá na China, lá, né, sobre as pesquisas feitas, de onde vem o primeiro identificado na cidade de Wuhan, né, na China, em dezembro, né. Eu tô começando desde o comecinho com vocês. Hoje já teve várias variantes já passando por aí, né. Hoje em dia, né, em janeiro de 2022, o que está predominando é o Omicron. Então a gente tem que... Eu vou estar passando para vocês os primeiros sintomas, e conforme foi passando os tempos, né, as mutações, os sintomas foram mudando, né. Sintomas de infecção. Os dados epidemiológicos da China indicam que a contaminação do Covid-19 apresenta sintomas comuns de outras doenças respiratórias, né, como tosse, febre, falta de ar progressiva e chiado. Eu vou para vocês que o ano passado, em abril, eu tive Covid, né? Assim, me cuidei bastante. Não sei como eu peguei a Covid, se cuidando. Não estava trabalhando na época, né? O único que trabalhava em casa era meu esposo só. As minhas filhas estavam fazendo aula online também. Então, eu não sei se identificar certinho como foi. Tava indo em mercados, fazer compra, farmácias, assim, mas era só coisa por necessidade mesmo. E mesmo assim, fui acometida pela doença. Os meus primeiros sintomas foi dor de cabeça. Tive bastante dor de cabeça. Depois amanheci com febre. No outro dia comecei com coriza e bastante espirro. Tosse também, uma tosse seca, uma tosse incomodativa que incomodava bastante. Mas eu não tive falta de ar, graças a Deus não tive, nem chiado, né? A febre passou depois de quase 4 dias. E depois eu desenvolvi um quadro leve, né? Segundo os médicos, é um quadro leve, mas que pra mim me debilitou bastante, que eu fiquei com muita fraqueza, muita sonolência demais, eu não conseguia se alimentar direito. Então isso foi bem difícil pra mim conseguir me levantar, porque eu sou uma pessoa que tem a pressão baixa. Então pra mim dificultou bastante, que a pressão caiu mais ainda. E isso pra mim foi horrível, né? Infelizmente, com o Omicron aí rodeando aí, a gente tem um fator de risco pior, né, que do primeiro vírus, né, depois das próximas mutações. Tá pegando essa doença de novo, mas eu peço a Deus para não pegar, por mais que eles falam que ela é mais leve, mas olha, os sintomas que eu tive, fui diagnosticada com sintomas leves da Covid, né, mas mesmo assim eu passei muito mal. Eu pensei, nossa, coitada das pessoas que estavam com sintoma mais avançado, porque é muito difícil, tá, pessoal? Então esse é um relato meu que eu conto pra vocês.
né, da minha experiência com a Covid, que não foi nada boa. Ó, para a maioria dos sintomas são suportáveis. São sintomas suportáveis, sim, mas são sintomas que debilitam você bastante, né? Pode ser facilmente tratado. Eu fui tratado só com dipirona em casa, só xarope de guaco. Remédio para dor era dipirona, era o paracetamol, só. Eu tinha uma dor imensa nas costas, então é bem complicado. E essas medicações, não cheguei a tomar antibiótico, não cheguei a tomar nada diferente. Só foi isso mesmo. No entanto, uma parcela menor da população pode apresentar sintomas graves, como pneumonia, síndrome respiratória aguda grave, insuficiência renal e até a morte. É necessária atenção especial com idosos, crianças e pacientes oncológicos, portadores de imunodeficiências, doenças respiratórias e outras doenças. Nesse risco de complicação pela Covid-19 é bem maior. Olha, eu tenho bronquite, né? Desde pequenininho eu tenho bronquite. De adulto é uma bronquite mais leve, só quando, né, comete alguns sistemas respiratórios. Mas graças a Deus, né, a Covid, eu não cheguei nem a bronquite atacar, pulmão, chiado, nada. Foi só uma tosse incomodativa que depois, alguns dias depois, ela sumiu. Como tratar a Covid? Não foi descoberta a cura do novo coronavírus. A rápida mutação dificulta o estudo de especialistas. Enquanto não se encontra vacina ou tratamento 100% eficaz, todos os casos são tratados com medicações sintomáticas para diminuir os sintomas. Pesquisa com medicamentos originais criados para doenças que não são desenvolvidas. Na China, algumas pessoas estão sendo tratadas com a combinação de drogas para HIV e gripe severas. Ao identificar sinais ou sintomas de infecção por Covid-19, busque ajuda com o médico. Por ano, a rede Dr. São Luís recebe mais de 3,4 milhões de atendimento médico de urgência e emergência em hospitais, ambulatórios, clínicas localizados no estado do Rio de Janeiro, São Paulo, Distrito Federal, Pernambuco, Maranhão, Sergipe e Bahia. Né? Esse foi uma reportagem que eu estou passando para vocês aqui, tá? Sobre as doenças, né? Deixa eu ver. Algumas pessoas falam de efeitos colaterais, né? Eu não posso falar para vocês que eu tive efeitos colaterais do coronavírus. O que me acometeu bastante no coronavírus é que eu tinha problemas de ansiedade e por falta de ter pegado o coronavírus, aquele medo tremendo que deu em mim, eu tive que voltar a tomar medicação para ansiedade, tudo novamente, para poder estar conseguindo viver, né? Infelizmente, estamos vivendo por uma pandemia, a gente tem que tentar viver da melhor forma possível, né? Efeitos colaterais do coronavírus. Segundo aqui uma pesquisa, são as mortes ocultas causadas pelo Covid-19. Assim, é um tema bem difícil de estar comentando, porque algumas pessoas falam que o Covid traz a morte depois, mas o que eu acho? Ele debilita você bastante, bastante mesmo. Se você tem algum problema de saúde que você não descobriu até então, e ele acaba danificando aquele, vamos dizer, um órgão, alguma coisa, que você acaba morrendo daquilo que você não sabia que você tinha, né? E infelizmente pode acontecer, não é nada científico, não é nada comprovado, a gente não tem como comprovar. Eu vou ler para vocês aqui uma matéria aqui, né, que eu estou pesquisando sobre aqui da BBC News Brasil, sobre os efeitos colaterais do coronavírus. Aqui, ó. Emily Colmoro, de 2 anos, gostava de brincar dentro de grande árvore oca, perto da sua casa em Meliandu, um viralejo no coração da selva de Guiné, no oeste da África. Mas outros seres vivos também descobriram o ambiente aconchegante de árvores, os morcegos. As crianças às vezes pegaram lá, antes de assá-los para jantar. Então Emily ficou doente em 28 de dezembro de 2013. Ela morreu. Sua mãe e irmã e avós próximos, após os funerais, a doença violenta e misteriosa começou a se espalhar gradualmente. Até 23 de março de 2014 havia 49 casos e 29 mortes. E os cientistas confirmaram que se tratava de uma temida ebola.
Nos 3 anos e nos meses seguintes, o mundo ficou horrorizado quando a doença ceifou mais de 11.325 vidas. Enquanto isso acontecia, outra tragédia se desenrolava. O surto afetou gravemente o sistema de saúde local. Médicos e enfermeiros morreram, vários hospitais foram fechados e os que permaneceram abertos acabaram sobrecarregados com o vírus. Nos países mais afetados, Serra Leoa, Libéria, Guiné, as pessoas começaram a deixar de procurar ajuda médica por medo. Todos estavam apavorados com as possibilidades de ser infectados pela nova doença, mas também tinham medo dos médicos, com os macacões brancos de proteção. Profissionais de saúde ficaram estigmatizados como se fosse o mensageiro da morte. Dados mostram que, a causa disso, houve queda drástica de número de pessoas buscando auxílio médico. Mais de 8 em cada 10 mulheres grávidas deixaram de procura para o parto. As taxas de vacinação caíram e houve 40% menos internações de crianças com malária. Ironicamente, após um intenso esforço internacional para combater a pandemia, esse dano colateral foi muito grave do que a própria doença, porque as pessoas se afastaram, da rede de saúde, com medo de pegar o vírus, mas também precisavam também do atendimento para outras doenças que existiam tratamento, Nenhum inimigo único. Desde o início, muitos países fizeram questão de tranquilizar o público sobre a estratégia do combate ao Covid-19. Compraram leitos, respiradores, estocavam tratamentos não comprovados e remanejavam profissionais de saúde remanejados. Por outro lado, à medida que os países concentravam os esforços em combater crescentes taxas de infecção, outros serviços médicos foram deixados de lado. Cirurgias consideradas não urgentes foram adiadas ou canceladas, assim como foram temporariamente suspensos programas de saúde sexual, ao tabagismo, à saúde mental, ao tratamento dentário, vacinas, exames de câncer de rotina. Os efeitos colaterais já estão sendo sentidos ao redor do mundo. Pacientes relatam terem recebido negativas para tratar o câncer, diálise renal, cirurgias de transplante urgente, com resultado algumas vezes fatais. Nos Balcãs, as mulheres foram levadas para recorrer ao aborto experimentais perigosos, enquanto especialistas no Reino Unido relatavam ao menos pessoas fazendo seu próprio tratamento dentário sem a ajuda de um profissional, algumas vezes envolvendo até supercolo. E com todas essas crises, a atual pandemia parece destinada a atingir os países mais pobres com mais forças. Os cientistas alertavam que, em alguns locais, interromper programas de controle, como o HIV, tuberculose e a malária, pode causar morte na mesma escala daquelas contaminadas pelo vírus. Dessa forma, os especialistas temem que os óbitos por doença como cólera passem a se exceder muito mais por Covid-19. As vacinas são uma preocupação particular. A Organização Mundial da Saúde, pelo menos 80 milhões de crianças com menos de idade, estão agora em risco de difteria, poliomielite e sarampo. Depois da pandemia, interrompeu a continuidade do processo de pelo mais de 68 países. Eu estou lendo para vocês essa pesquisa, esse relato, essa reportagem, porque eu acho muito importante que muitas pessoas deixaram de procurar atendimento médico por conta do coronavírus. Eu, sinceramente, eu só deixo para isso, eu sei se eu tô com alguma coisa mesmo, assim, sabe, de urgência, porque é tão perigoso a gente estar, às vezes não era tão grave que a gente chega lá, pode pegar o coronavírus, ou às vezes a gente teria que ir mesmo, e acabou não indo e perdeu a oportunidade, e o que estava ali já no tratamento e tudo mais, acabou deixado para trás. Então, nenhum inimigo único. Desde o início, muitos países fizeram questão de tranquilizar o público sobre a estratégia do combate do Covid-19. Compraram leito, respiradores, estocavam
estocaram tratamentos não comprovados, remanejados, né, para ficar cuidando das pessoas, mas daí eles não viram que as pessoas estavam deixando de ir com medo do próprio médico, medo da internação. Quantas reportagens eu não vi de pessoas que fugiam do hospital depois que soube que estava com Covid, do atendimento ali que fez o teste, fugiu com medo de ser internada, porque se fosse entubada, morreria, né? Muitas pessoas, muitos casos aqui na minha cidade, eu ouvi dizer também. Dano colateral. Enquanto isso, desde Beasley, diretor executivo do Programa Mundial de Alimentos das Nações Unidas, o PAN, alertou que no mundo está à beira de maior de uma fome de proporções bíblicas, com 130 milhões de pessoas sob o risco de morrer de fome, além de 135 milhões que já estavam à beira da fome. Porque daí teve uma crise, né, uma crise mundial, as coisas aumentaram de preço, depois teve o auxílio do governo, né, muitas pessoas pegaram para conseguir sobreviver, outras não conseguiram, mas também as coisas aumentou o preço bastante, né, aumentou. Então a gente não entende a causa assim, né, sinceramente. Além disso, os confinados decretaram para a maioria dos países que no mundo subsequente a turbulência econômica passa a aumentar, chamadas morte e desespero, já que as pessoas vêm recorrendo ao alcoolismo e ao suicídio. Para o epidemiologista Timothy Robert, juntamente com os colegas da Universidade de Johns Hopkins e Marilândia, nos Estados Unidos, os efeitos colaterais da pandemia tornaram-se preocupantes quase assim que ela começou. Muitos de nós analisamos a resposta do surto de ebola na África do Sul em 2014, então sabíamos que podia acontecer, diz ele, né? Eu vou gravar um vídeo para vocês também sobre o ebola, né? Sobre a gripe espanhola e outros vídeos assim, que eu acho bem importante a gente estar conversando. Em particular, a equipe estava interessada que o Covid-19 poderia afetar mulheres e crianças nos países de baixa renda. Eles usavam um modelo matemático para analisar o impacto de vários cenários de crescente gravidade e identificaram duas maneiras principais pelas quais a resposta por Covid-19 poderia aumentar o número de vítimas. Uma através da redução dos serviços de saúde. Isso pode acontecer porque as pessoas ficam com medo de buscar ajuda, ou seja, ao lado da demanda, diz Robertson, mas também ao lado da oferta, né? Os profissionais da saúde podem ficar doentes e podem ser deslocados para trabalhar na pandemia ou haver escassez de medicamento. Outro problema também diz respeito às famílias que não têm acesso a alimento suficiente e que pode aumentar a sua sensibilidade a doenças infecciosas, né? Esses foram os relatos aqui pra gente estar conversando. Daí teve também, né, o dilema da idade, né? Que claro que não é uma razão que pode sofrer muitas mortes e danos colaterais, né, em vez do vírus, a idade da sua população. É súbito que a Covid-19 afeta mais idosos no Brasil, né, que afeta mais idosos, isso porque a vacina começou com os idosos também por conta disso. Eles são cerca de 70% das vítimas, segundo os dados do Ministério da Saúde. Por outro lado, os países de baixa renda têm a mais população de jovens. No país mais jovem do mundo, Níger, na África Ocidental, a idade média é de apenas 15,2 anos. Até agora, 254 mortes foram registradas por causa do coronavírus ali, né? E isso numa reportagem do ano passado, tá, pessoal? 2020. Não, o ano retrasado, não é 2020, não é 2021. Deixa eu só confirmar que data foi essa reportagem aqui. É 4 de junho de 2020, isso mesmo, ano retrasado. Em contraste, tem a Itália, com a idade média que gira em torno de 45, bem como maiores, né, saldos de morte da Covid foram mais de 33 mil óbitos. Bom, daí ficou na pesquisa dos cientistas, disseram que os mais idosos, né, tinham mais probabilidade de estar morrendo e a vacina começou por aí, né. Vamos dar uma pesquisa sobre as vacinas.
Covid-19, quando ela começou. Pra gente ficar mais lembrando aqui dos fatos. Você sabe o que acontece com o seu corpo quando você pega coronavírus? Sabe como você pode pegar? Quais são os sintomas e o que fazer para se proteger? Não? Então este vídeo é para você. Bem, imagina que você precisou sair de casa para trabalhar, ir ao mercado, à farmácia. É nessa hora que você pode entrar em contato com o vírus, pois só de dividir um elevador ou pegar em qualquer superfície contaminada, você já está correndo risco. Aí, sem perceber, você coça o olho ou o nariz. É neste momento que o coronavírus entra no seu corpo e vai para a sua corrente sanguínea ou sistema respiratório. Os sintomas podem aparecer entre 2 e 14 dias. É neste período que o vírus se instala no pulmão, matando as células pelo caminho. Essa multiplicação continua de modo acelerado e por volta do 4º dia, a pessoa já se torna um possível transmissor. Ou seja, mesmo sem sintomas, a pessoa pode infectar todos que entram em contato direta ou indiretamente com ela. É por isso que você deve fazer a sua parte. Se puder, fique em casa. Se sair, use máscara e siga as orientações de prevenção do Ministério da Saúde. Ficar em casa, sempre que possível, reduz o risco de transmissão, evita sobrecarga nos sistemas de saúde e, assim, permite que mais pessoas tenham um tratamento adequado, diminuindo o número de mortes. Mas a doença não afeta a todos da mesma maneira. A maioria das crianças, dos jovens e dos adultos jovens terão sintomas leves. Os mais comuns são febre, tosse seca, falta de ar, cansaço e, em alguns casos, diarreias, náuseas e vômitos. Já nas pessoas do grupo de risco, esses sintomas podem ser mais severos, com inflamações, acúmulo de líquido no pulmão e falta de ar grave, que geralmente são observados depois de uma semana, sendo necessária a internação, pois o paciente precisa de suporte respiratório. Nos casos mais graves, o paciente pode ser internado imediatamente, pois seu pulmão já está muito comprometido e com pneumonia grave. Em situações de gravidade, a pessoa pode evoluir para óbito. Apesar da maioria dos casos serem leves a moderados, a Covid-19 é uma doença que, quando evolui para um quadro grave, pode matar. Em caso de suspeita de contaminação por coronavírus, não precisa sair de casa para se consultar. Fale com o TeleSUS, ligue 136 ou acesse saude.gov.br/coronavírus e fale no chat ou baixe o aplicativo Coronavírus SUS ou mande um oi no WhatsApp no número 61 9938 0031. Então, falando um pouquinho sobre o momento da vacinação, né? No início da vacinação, assim, no jornal da Unicamp, na edição web, que eu tô pesquisando aqui, tá? O professor Luiz Carlos Silva Dias, titular do Instituto de Química da Unicamp, membro titular da Academia Brasileira de Ciências, comendador da Ordem Nacional do Mérito Científico e membro da Força Tarefa Unicamp no combate da Covid-19. Momento histórico. Tem início a vacinação contra a Covid-19 pelo mundo. Daí, aqui na reportagem, ele diz assim: para quem me perguntou no início da pandemia da Covid-19 quando teremos vacina aprovada para ser aplicada na população, eu disse: não, antes de julho de 2021. Não, errei. Nesse artigo, eu comentei sobre o porquê de desenvolvimento tão rápido da vacina contra a Covid-19, mas ninguém pode negar que 2022 foi um ano sui generis. No dia 8 de 12 de 2020, considerado lá o dia V de vacinação de Vitória, o Reino Unido iniciou a vacinação na sua população, uma vacina inédita, com base no RNA mensageiro. A primeira vacina aprovada pela uso emergencial com a tecnologia fantástica. Momento histórico: uma simpática senhora de 90 anos, prestes a completar 91, Margaret Kennan, foi a primeira pessoa a receber a dose. O segundo foi o senhor de 31 anos chamado Will Expar,
Ambos retornaram em 21 dias para a segunda dose. O plano prevê a aplicação de 800 mil doses na primeira semana de vacinação preferencial para idosos acima de 80 anos, profissionais da saúde, moradores de asilos e funcionários. Os ministros do Sistema Nacional de Saúde do Reino Unido esperaram tanto que a Rainha Elizabeth II, que tem 94 anos, o seu príncipe Felipe, com 99, ofereceram seus bracinhos para tomar a vacina e enfuciar os súditos, que seriam considerados um gesto importante contra o criminoso movimento anti-vacinação que é forte lá. Em outros países europeus, assim como os Estados Unidos e o Canadá, também vão iniciar a vacinação em breve. Ciência, como eu te amo. Fico chateado de ter errado a previsão. Não, fico muitíssimo feliz. Mas a vacinação começou com uma análise interina, preliminar, de que uma fase 3 prevista para a conclusão apenas em julho de 2021. Sim, a previsão inicial era para a conclusão da fase 3 em 2021. Eu estava mesmo assim sendo muito otimista, pois a vacina precisava mostrar eficácia após um tempo prolongado. Outros países, como Estados Unidos, França, Canadá, planejaram o início da vacinação ainda em 2020, enquanto a China e a Rússia já estavam vacinados, outros grupos prioritários com suas próprias vacinas. Os brasileiros estão acompanhando e se perguntando como desejar a vacina chegará aos nossos braços, né? Enquanto isso, no Brasil, o Brasil ocupa nada honroso o segundo lugar do número de mortes pela Covid-19, atrás dos Estados Unidos. A população brasileira estarrecida assiste de uma briga política entre o presidente Bolsonaro e o governador de São Paulo, João Dória. Isso aí a gente viu uma reportagem, né, sobre essa situação, né, que ficou o Brasil. O ministro da Saúde informou ainda que o plano iniciar a aplicação da vacina Oxford AstraZeneca no final de fevereiro de 2021, cerca de 30 dias após a data de 25 de janeiro anunciada pelo governo do estado de São Paulo. Curioso, pois não se sabe que a vacina de Oxford AstraZeneca terá seus danos de eficácia em fase 3 divulgados. O plano... Deixa eu ver... Passei um pouquinho... O plano de missão de saúde vem sendo duramente critificado pelo cientista, que afirma que ainda não haverá um plano nacional razoável para o combate à Covid-19. Agora, na reportagem agora atual, né, que estava sendo no jornal agora à tarde ali, eles estavam falando que pelo menos as cidades, né, tem que ter 70% dos vacinados, das pessoas vacinadas para ter controle, né, que agora a Omicron ela está contaminando bem mais, né, e a gente vai estar tendo quase um colapso da saúde aqui, né. Então fica bem complicado pra gente estar, né, sobrevivendo sem medo, porque eu, sinceramente, tenho muito, muito medo, né, dessas doenças. Por mais que a gente sabe, eu tô começando a estudar biologia agora, a gente sabe essa parte da biologia, que os vírus, as bactérias, né, vivem aí como nós, mas o que a gente pode para prevenir isso é a profilaxia, né, que é a limpeza, né, a higienização das mãos, os lugares, né, para tentar não deixar de disseminar essas doenças, né. Daí teve também uma enquete sobre as vacinas, né, do ano retrasado, falando que nem ia ter as luvas, as seringas, as caixas térmicas, onde armazenar, né. Mas graças a Deus a vacina chegou no Brasil e deu tudo certinho, né? Deu pra gente estar tomando a vacina. Eu tomei 2 doses da AstraZeneca, depois eu tomei a 3ª dose de reforço da Pfizer. Não tive um efeito colateral, nada, nem febre. Só tive uma dor no braço que durou uns 3 dias. Mas é isso, pessoal. No próximo vídeo a gente vai conversando mais sobre o assunto. O que vocês tiverem de comentário para me deixar, para me melhorar meus vídeos aqui. Daí no próximo vídeo eu vou ver se eu consigo trazer para você o atual agora, né, que a gente tem que saber o atual sobre as vacinas, né, também, né, porque a gente pesquisa aqui e a gente só vê
falando sobre o anterior, né? Deixa eu ver aqui, vacinas atualmente. Daí tem uma atualização da vacina, né? Como é feita aqui para vocês. É o Diário do Nordeste, né? Jornal online. Como é feita a atualização das vacinas contra a Covid-19 para garantir o aumento de proteção. A ocorrência de variantes gerou medo que as vacinas escapem às mutações. Diante disso, a pesquisa produziu uma nova geração de vacinas. A produção das primeiras vacinas do Covid-19, a chegada ao mercado em alguns países ainda em 2020, trouxe esperança no controle da gravidade da pandemia. Com o surgimento das variantes, vem o medo que elas resistem à proteção. Fabricantes e pesquisadores investigam a efetividade dos produtos diante desse cenário. Mas o que determina uma nova geração de imunizantes precisa ser disponibilizada. Como é feita a atualização das vacinas contra a Covid-19? A imunização disponível no Brasil tem se mostrado eficaz contra o coronavírus, conforme projetado de modo geral. Consegue evitar agravamento de casos, contém internações e mortes. Contudo, essas vacinas foram produzidas a partir da cepa original do vírus. Com o surgimento de variantes, é preciso observar a consequência e avaliar a necessidade de modernização. O processo de atualização das vacinas é diferente conforme a tecnologia usada na produção de cada imunizante. Logo, as vacinas da Pfizer, por exemplo, passam a ser procedimentos distintos da Coronavac. O mesmo ocorre com a AstraZeneca e da Janssen. Todos estão aplicando no Brasil atualmente. Na atualização, assim como no desenvolvimento inicial, o sequenciamento genético no próprio vírus, que gera conhecimento sobre a identidade entre si e, no caso atual, sobre as variantes, é primordial. Isso envolve a identificação e o isolamento das linhagens. Compartilhando informações. No mundo todo, os cientistas documentam e compartilham os bancos de dados informações sobre o sequenciamento genético do vírus, justamente para viabilizar e aprimorar, dentre outras pesquisas, a produção de imunizantes. Além disso, atualizar uma vacina é mais fácil do que desenvolvê-la do zero. Ressalta o biomédico em microbiologia Samuel Arruda. Depois que a vacina já está pronta, atualizar é só trocar o antígeno mais antigo, das variantes que mais circulam anteriormente, pelas quais estão circulando no momento. Ou, no caso da Pfizer, o RNA. Esse processo de troca ocorre na duração e a produção é o mesmo. Das vacinas já em uso, a Pfizer anunciou A Pfizer anunciou que é um imunizante específico para a variante Omicron está pronta em março. A farmacêutica chinesa Sinovac também já afirmou que deve sim disponibilizar a atualização da Coronavac, considerando a variante Omicron em até 3 meses. Como a atualização da vacina conforme cada tipo? A docente da disciplina Imunologia do curso de Biologia da FAVIDAN, da Universidade Estadual do Ceará, Charles Léopo Mourão, explica cada processo conforme cada vacina. A Pfizer e a Moderna. A vacina que usa a tecnologia do RNA mensageiro. Via regra, explica ele, é a mais rápido e mais eficaz para uma atualização para uma vacina Pfizer do que a Coronavac, por exemplo. Na tecnologia do RNA mensageiro, eu pego uma sequência genética que sirva para fabricar a proteína spike utilizada pela SARS-CoV-2 para infectar as células do coronavírus. Insiro algumas informações e ensino a bactéria a produzir um código genético que vai servir para o meu corpo produzir uma proteína e atacá-lo, diz. Como atualizar? Quando a atualização da vacina, diz ele, é como se eu programasse um novo código,
inservissem informações das novas variantes, ensinar-se essas bactérias a produzir novas proteínas para o corpo reconhecer. Em geral, é o mais rápido e o mais fácil de fazer isso. A AstraZeneca e a Janssen usam a tecnologia vetor viral. Nesse caso, é utilizado um vírus respiratório de uma doença em humanos em uma outras espécies e é alterado o código genético desse vírus, para que ele produza informações que eu preciso. Completa o professor. O vírus modificado é incapaz de replicar dentro do organismo humano e causar doenças. E essa versão enfraquecida... me perdi aqui agora, gente, só desculpa aí. Deixa eu ver aqui. Essa versão enfraquecida do vírus dá instruções às células para gerar proteção. Como atualizar? Essas vacinas interagem material genético das células, contudo são conduzidas em um vírus diferente do coronavírus. Assim como no caso da Pfizer, é preciso trocar o código genético que ensina as células humanas a fabricar proteína S para uma versão mais aproximada do que observa na variante que possa escapar da versão anterior da vacina. A Coronavac é a vacina usada a tecnologia do vírus inativado. Nesse caso, utiliza-se, segundo Charles, um vírus que normalmente é o vírus respiratório, atua nesse vírus, ou seja, a empresa faz com que esse vírus perca a capacidade de infectar novas pessoas, ensina esse vírus a produzir a proteína escape, que vai ser reconhecida pelo sistema imunológico. Então, o vírus inativado ou parte desse vírus são produzidos, e o nosso corpo passa a entender isso como invasor. Como atualizar? As vacinas como a Coronavac, diz ele, primeiro eu preciso ter acesso a informações genéticas que vão servir para atualizar a vacina. Depois eu preciso inserir essas informações no vírus, de modo que elas fiquem estáveis e a partir daí o vírus ser replicado com a nova informação. Quais os critérios que definem que a vacina precisa ser atualizada? No início da pandemia, nós tínhamos o coronavírus em variante, alfa. E mediante esse vírus foi se propagando, mudando genética, vão acontecendo. Explica o professor Charles Léopo Mourão. De acordo com ele, é necessário avaliar por pelo menos 30 dias após identificada a evolução de uma variante pode causar. Conforme o professor, é preciso observar duas condições para a atualização do imunizante se a variante é infecciosa, se observa a taxa de infecção causada por ela, patogênica, a qual se observa quantas pessoas contaminadas desenvolveram sintomas. Em geral, hoje ainda temos vacinas produzidas no início da pandemia. Essas vacinas produzem efetivamente a resposta imunológica. A Omicron foi descoberta em novembro e temos pouco mais de 3 meses de estudo com essa variante. Temos dados que ainda não são suficientes para justificar a mudança da vacina. O biomédico e microbiologia Samuel Arruda acrescenta que os critérios adotados são epidemiológicos. Se verifica qual a variante circula mais na população e efetivamente atua a vacina na frente a ela. Havendo uma necessidade de aumentar sua efetividade, essa atualização é feita. O processo da atualização é semelhante das vacinas contra a influenza. Para o docente de disciplina Imunologia do curso de Biologia FAFIDAN da Universidade Estadual do Ceará, Charles Léopo Mourão, a grande diferença do coronavírus e o vírus da influenza é que os últimos que têm alta mutabilidade, eles se modificam mais rapidamente. O coronavírus ainda não, explica. De acordo com Charles, o coronavírus tem algumas mutações, principalmente na proteína S. Mas essas mutações ainda não permitem dizer se ela fica em um vírus diferente e não permite o vírus fugir da vacina, como acontece com a vacina da gripe. O biomédico microbiologista Samuel Arruda indica que a tomada de decisão sobre a atualização é semelhante da influenza, podendo inclusive ser utilizado ao mesmo sistema de vigilância e unidades sentinelas. Mas quando a tecnologia da influenza, diz ele, usa a vacina do vírus inativado,
Já as vacinas do Covid usam de tecnologias diferentes. Bom, pessoal, eu vou deixar uns vídeos para vocês aqui sobre um comentário de outros pesquisadores. A gente tá vendo também para enriquecer o nosso vídeo, tá bom? Fala galera, um prazer tê-los aqui para mais uma aula do Professor Jubilu. Só que infelizmente, devido, claro, ao aumento dos casos de Covid-19 aqui no Brasil, eu tô aqui justamente para explicar para vocês o que esse vírus maldito faz quando ele consegue entrar no nosso corpo. Primeiramente, a gente tem que lembrar que o novo coronavírus, ele se espalha através das gotículas de saliva, né, aquela famosa chuva de cuspe que a gente libera quando tosse, quando espirra, quando fala. Essas gotículas minúsculas de saliva, elas carregam os vírus. Então, se uma pessoa infectada ela espirra, ela vai acabar transmitindo o vírus pelo ar para as pessoas que estiverem próximas dela. Além disso, essas gotículas de saliva cheias de coronavírus, elas podem cair nas mãos, nas roupas. E aí a transmissão pode ocorrer através de um abraço, através de um aperto de mão. Ó só, faz de conta que eu tô infectado pelo coronavírus, ó. Tchim! Ó, tá vendo? Agora, ó, tá cheio de vírus na minha mão. Aí vem algum amigo, e aí, Jubilu, beleza? Tá cheio de vírus na mão dele. E aí, se ele colocar a mão na boca, coçar os olhos, já era, dançou. Essa mão cheia de vírus, ela ainda pode contaminar celulares, maçanetas, corrimãos, os botõezinhos dos elevadores, teclados de computador e até mesmo o seca-sovaco do busão. Por isso que é tão importante sempre lavar as mãos, pois é assim que você reduz a chance de ser contaminado ou contaminar alguém com o vírus. Bora agora dar uma olhada aqui no processo pedagógico. Trouxe aqui um gatinho manhoso para você. Vamos dar uma virada aqui no Jack, grande Jack. E o que vai acontecer? Quando a pessoa, ela inala ou ingere as gotículas de saliva que contêm o coronavírus, esses vírus, eles vão começar a atacar as células de revestimento das fossas nasais, vão começar a atacar as células que ficam no fundo do nariz, vão começar a atacar as células que ficam no fundo da garganta, avançando aqui pela traqueia. E é claro que isso é o que causa os primeiros sintomas da pessoa que está infectada por esses vírus. Por quê? Ela vai ter dor de garganta, ela vai ter tosse seca. Claro, a região está sendo irritada, a região está sendo atacada. Ela vai ter também a sensação de nariz entupido e ela pode, inclusive, perder o olfato. Tudo porque é o aparelho respiratório superior o primeiro lugar que começa a ser atacado pelo coronavírus. Agora, vamos entender melhor como é que funciona esse mecanismo de ataque do vírus às nossas células do sistema respiratório. Esse aqui é o danado, esse aqui é o novo coronavírus, e ele possui uma capa lipídica que está aqui em azul, e nessa capa lipídica você tem proteínas. E aí eu queria chamar a atenção, principalmente, ó, para essa proteína laranjinha aqui, que a gente chama de proteína S. Ela é responsável por permitir que o vírus consiga se fixar nas nossas células do sistema respiratório. Isso aqui em rosa que eu coloquei para você é uma célula que está revestindo o nosso nariz, o fundo do nosso nariz, está revestindo o fundo da nossa garganta. Essas células, olha só, aqui nós temos a membrana plasmática delas. E nessas membranas plasmáticas existe um receptor que está aqui, ó, bem bonitinho, que nós chamamos, com essas três letrinhas aqui, ó, ACE2, ou ACE2 em inglês. É esse receptor que permite com que o vírus possa se prender na célula para começar o ataque. E aí tem um detalhe muito interessante. Existem pessoas que têm mais desses receptores nas suas células.
E aí, claro que isso vai facilitar a ação do vírus. Existem, inclusive, medicamentos que estimulam o aumento desse receptor nas células e isso, claro, faz com que o vírus cause uma infecção muito pior. Aí, olha só, quando esse vírus consegue se fixar no receptor da membrana plasmática das nossas células, ele vai fazer o quê? Ó, o vírus, ele não é uma célula, tá? Vírus não tem célula. Ele é uma capa lipídica com proteínas e dentro dessa capa nós temos o material genético do vírus, que nesse caso é o RNA. Quando o vírus se prende à célula, ele vai fazer o quê? Ele vai colocar o RNA dentro dela. E agora é que a bagunça vai começar. Então, ó, o vírus se ligou ao receptor das nossas células do sistema respiratório e agora ele vai conseguir colocar o material genético dele dentro delas. Agora, olha só que interessante. Esse RNA viral, ele vai sequestrar a célula. Olha que loucura. Ele vai conseguir pegar a nossa célula e fazer com que ela trabalhe para ele. Ele vai chegar ali e falar: dona célula, parou com tudo, parou tudo. Porque agora quem manda nessa bagaça sou eu. Agora, dona célula, você trabalha para mim. Isso é o coronavírus falando para a célula assim que ele entra. E aí o que acontece? A nossa célula vai começar a produzir tudo que o vírus precisa para produzir novos vírus. E aí ela começa a produzir uma porrada de vírus, produzir uma porrada de vírus, produzir uma porrada de vírus. Chega uma hora que essa célula está tão cheia de vírus que ela literalmente explode. E novos vírus serão liberados no nosso organismo. Esses novos vírus, eles vão fazer o quê? Eles vão atacar as células que estão na vizinhança. Então eles vão fazer a mesma coisa. Cada vírus desse vai achar uma célula, vai se ligar ao receptor ACE2 dela, vai colocar o seu material genético dentro dela, vai escravizar ela, usar todo o metabolismo dela, toda a energia dela e vai fazer com que novos vírus sejam produzidos. Só para você ter uma ideia, um único coronavírus tem a capacidade de estimular uma célula a produzir até 100 mil novos coronavírus. Então perceba que tudo começa principalmente nas células que revestem o fundo da nossa garganta e também o fundo do nosso nariz. E dali os vírus eles vão se espalhando, vão descendo e se espalhando por todo o nosso aparelho respiratório. Bora visualizar melhor esse processo pedagógico. Então, ó, os coronavírus estão atacando as células do sistema respiratório, eles começam a descer pelo nosso sistema respiratório, vem pela traqueia, nos brônquios, começa a atacar também as células dos bronquíolos. A coisa está feia, porque quando o coronavírus ele chega nessa região, os vários coronavírus, né, milhares e milhares de coronavírus chegam nessa região, eles estão onde? Eles estão dentro dos nossos pulmões. Aqui tem um pulmão e aqui eu deixei outro pulmão para você ver. Ó. Se eu tirar isso aqui, deixa eu tirar aqui para você. Ó. Se eu tirar essa parte aqui para você, perceba ó, que dentro nós temos essas estruturas ramificadas. Né? Nós temos os brônquios e os bronquíolos. O que vai acontecer é que a partir do momento que o vírus chega aqui nessa região, nós vamos ter um processo inflamatório, que é uma resposta de defesa do nosso organismo. Então vai ter, os nossos pulmões, eles vão ficar inflamados, ou seja, o organismo vai mandar sangue para cá, o organismo vai mandar água para cá, a temperatura vai aumentar, ele vai mandar células de defesa para cá. E olha só, pensa comigo, você acha que é uma boa os nossos pulmões ficarem cheios de água? Porque é isso que acontece. Quando você tem o processo inflamatório, eles vão ficar socados de água, eles vão ficar inchados, eles vão ficar mais duros. Inclusive o processo de movimento respiratório vai ser prejudicado por conta disso. E aí, ó, só tem uma coisa a te dizer. A hora que a gente começa a ter concentração de líquidos, de água nos nossos pulmões, a coisa está ficando feia. Uma outra forma do organismo se defender é justamente elevar a temperatura do corpo, né? Vou dar uma aumentada na temperatura, vou dar uma aumentadona aqui para ver se eu mato esse demônio.
E é justamente por isso que um outro sintoma apresentado por quem está infectado com o coronavírus é justamente a febre. Então vamos lá, ó. Qual que é a situação atual? O paciente, ele está com febre e os pulmões desse paciente estão cheios de água. E aí, pulmão cheio de líquido inflamado tem um nome bem conhecido: pneumonia. É como se a pessoa tivesse nesse momento se afogando sem estar dentro da água. Agora, a coisa começa a ficar realmente complicada quando os coronavírus chegam nos alvéolos pulmonares. Os alvéolos pulmonares, eles ficam dentro dos pulmões, são essas estruturas aqui, ó, parecem um saquinho. E o que acontece aqui é o seguinte, ó, nesses alvéolos, o que vai acontecer é que quando você inspira o ar, você inspirou o ar, ele vai entrar nos pulmões, né, pelos bronquíolos, e vai chegar até os alvéolos. Esse ar que chega nos alvéolos, olha só o que vai acontecer, o oxigênio presente nele vai ser colocado dentro do nosso sangue. Vou botar aqui, ó, o oxigênio. É assim que o nosso sangue vai ser oxigenado. E ao mesmo tempo, quando esse sangue passa pelo alvéolo, ele vai colocar aqui dentro um gás que não é bom que a gente tem aqui, que é o gás carbônico, o CO2. Então, ó, você inspira, o ar chega nos alvéolos que estão dentro dos nossos pulmões, o oxigênio entra no nosso sangue e o CO2 vai sair do nosso sangue. E aí quando a gente, ó, solta o ar, esse CO2 vai ser eliminado. Agora, isso aqui é um saquinho que fica inflando e esvaziando, inflando e esvaziando. É como, você pode pensar que os alvéolos são como favos de mel. Esses favos de mel, aqueles buraquinhos que você tem no favo de mel, aqueles buraquinhos são os alvéolos. Eles, ao invés de estarem cheios de ar, por conta do processo inflamatório que foi causado pelo coronavírus, isso aqui vai ficar cheio de água. Chuá, chuá, ó, vamos encher, tá cheio de água aqui. Se aqui dentro tá cheio, aqui ó, chuá, chuá, tá cheio de água, chuá, chuá, tá cheio de água. Você acha que o processo de oxigenação do sangue vai ficar melhor ou pior? Era para ter ar e agora tem água. Então, por conta do processo inflamatório, é que a pessoa que está infectada pelo coronavírus começa a não ter o seu sangue oxigenado. Essas células aqui estão sendo destruídas pelo vírus também. O vírus ataca essas células. Tem água, tem vírus, a casa caiu. Não tem mais oxigenação do sangue. Ela começa a ficar prejudicada. E o oxigênio é importante para que os órgãos do nosso corpo tenham o quê? Energia para conseguirem funcionar. Sem o oxigênio, todo o funcionamento do nosso organismo vai ser comprometido. Mais ou menos 20% das pessoas infectadas pelo coronavírus podem chegar nesse quadro aqui, que é extremamente grave. Para você visualizar melhor o problema, olha só, quando você corta o seu dedo, você já percebeu que às vezes ele vai ficar inchado, ele fica vermelho, ele fica mais quente? Então, isso é inflamação. O seu dedo está inflamado. E é isso que está acontecendo dentro dos pulmões que estão sendo atacados pelo coronavírus. A inflamação, por mais estranho assim que pareça para você, ela é uma forma que o nosso organismo tem para tentar combater o vírus. Inclusive, essa inflamação, ela vai fazer com que várias áreas dos pulmões, elas não só se encham de líquidos, como também comecem a acumular pus e células mortas. E você sabe quem é que adora um local assim? Quentinho, cheio de água, cheio de pus, cheio de células mortas. Sabe quem? As bactérias. Então veja que o ataque do coronavírus, ele também acaba facilitando o ataque das bactérias, que agora tem alimento disponível e um ambiente maravilhoso para que elas possam se proliferar. Quando essas bactérias entram em cena, a chance da pessoa morrer aumenta consideravelmente. Tem inclusive gente que foi infectada pelo coronavírus, conseguiu se recuperar, mas alguns dias depois acabou morrendo por causa da infecção bacteriana. Mas é claro, né?
essa infecção bacteriana, ela não teria acontecido se o corona não tivesse ido lá nos pulmões antes e feito aquela bagunçada geral. Então o corona foi, fez uma bagunça, a gente às vezes consegue eliminar ele, mas aí as bactérias vêm e botam para quebrar. E claro, né, com esse quadro, a pessoa, ela começa a ter muita dificuldade para respirar. Tá rolando uma verdadeira guerra nos pulmões dela. Organismo contra coronavírus e às vezes organismo contra coronavírus e bactérias. E muitas vezes a resposta do organismo, ela é tão forte, que acaba matando a própria pessoa. O nosso sistema imunológico, ele é meio estranho, porque às vezes para ele combater algo, é como se ele jogasse uma bomba atômica para matar os vírus. Só que aí mata tudo, mata vírus, bactéria e também mata a pessoa. A essa altura do campeonato, o paciente precisa ser colocado num respirador mecânico, que é um aparelho que tem nos hospitais. Só que tem alguns casos que os pulmões se enchem tanto de líquido, eles ficam tão cheios de água, que eles começam a ficar duros mesmo. E aí o cara começa a fazer força para respirar e nenhum equipamento médico consegue ajudar. Então órgãos vitais como o coração, como o cérebro, param de receber oxigênio, o que vai acabar causando a morte da pessoa. Agora eu trouxe para você aqui, ó, uma imagem, né? Isso aqui é uma tomografia que foi feita dos pulmões de um paciente que estava sendo atacado pelos coronavírus. Então olha só, isso aqui é um pulmão, isso aqui é outro pulmão. Todas essas regiões brancas que você está vendo aqui são áreas do pulmão que estão sendo atacadas pelo vírus e que estão sendo destruídas. Então veja, ó, o pulmão está aqui em preto e veja já o quanto de manchas brancas nós temos nele. Então é um pulmão que está seriamente comprometido. Olha o outro aqui, ó. A guerra está acontecendo nessa região. Então os alvéolos que tem aqui estão sendo destruídos e, claro, conforme esse ataque vai aumentando, a capacidade do pulmão, o funcionamento do pulmão começa a diminuir. Quanto mais manchas brancas nós tivermos, mais grave é o quadro e, claro, maior a chance da pessoa morrer. E tem mais, a partir dos pulmões, o coronavírus ele pode continuar se espalhando para outras partes do corpo, atingindo inclusive o estômago e o intestino. E é por isso que se explica o fato de algumas pessoas infectadas por esse vírus apresentarem como sintomas, né, indigestão e também diarreia. Esse vírus do capeta, ele pode inclusive entrar na nossa corrente sanguínea e causar a inflamação dos nossos vasos sanguíneos. Olha só a parada como ela é sinistra. E não é só isso não. O vírus ele pode inclusive atacar as células do coração, dos rins e até mesmo do nosso fígado, causando inflamação e mau funcionamento desses órgãos. Existe até uma desconfiança que o vírus consiga atingir até mesmo as células do cérebro. Mas essa é uma informação que ainda precisa ser estudada mais a fundo para que ela possa ser confirmada. Mas vale sempre salientar que cerca de 80% das pessoas infectadas pelo coronavírus não vão apresentar tudo isso que eu mostrei, já que o organismo delas consegue destruir o vírus antes que esse vírus consiga fazer essa bagunça toda. De qualquer forma, 20% das pessoas vão apresentar sintomas mais sérios e vão sim precisar de atendimento hospitalar. E de todos esses infectados, cerca de 1%, infelizmente, acabarão morrendo. E é claro que essa letalidade de 1% é uma média, porque vai depender de país para país e das condições das pessoas que vivem nesses países. Na Itália, por exemplo, a letalidade está muito alta, chegando a 6%. Já na Coreia e na Alemanha, ela está menor que 1%. Então, depende do lugar. Mas olha só, muito importante você saber que mesmo que você tenha sintomas leves ou tenha a sorte de nem apresentar os sintomas, você pode sim transmitir o vírus para outras pessoas que aí sim poderão apresentar um quadro mais grave. E nesse momento que eu estou gravando o vídeo, ainda não existe vacina e nem medicamento para a gente prevenir e tratar a doença causada por esse vírus, né, a Covid-19. O que se faz, na verdade,
é um tratamento suporte para o paciente para evitar o acúmulo de líquido nos pulmões e permitir que esse paciente consiga respirar. Então, lavar as mãos, evitar aglomerações, como eu já te disse, esse é o melhor momento para você ser antissocial. E sempre lembrando que esse assunto ele é extremamente dinâmico e novas informações de como o vírus se comporta podem surgir a qualquer momento. E vale também te lembrar que nunca uma doença foi tão bem estudada e documentada nessa velocidade que está acontecendo com a Covid-19. Então, logo isso vai passar e sairemos muito mais fortes do que éramos antes disso. Maravilha? Se a informação foi útil, não esqueça de dar aquele like para valorizar o profissional da educação que mesmo em tempos de pandemia está aqui trazendo informações para você. Se inscreva no canal e no mais, desnecessário dizer que foi um grande prazer estar aqui com você. Um grande abraço, todos juntos, força, tchau! Smile and Learn. Olá, amigos! Como vocês estão? Eu tenho certeza que vocês já ouviram falar do coronavírus, porque ultimamente não se fala de outra coisa. Eu procurei algumas informações sobre o que já sabemos até agora para explicar para vocês. Porém, ainda temos muitas perguntas sem resposta. O Covid-19 é uma doença causada por um vírus da família do coronavírus. Este vírus é o que causou a pandemia de 2020. Uma pandemia é uma nova doença que se espalha pelo mundo todo e afeta muitas pessoas. Até agora, vimos que este vírus pode se propagar muito facilmente por vetores, como objetos com os que estivemos em contato, através de espirros e da tosse. Isto pode fazer com que muita gente fique doente durante este processo. Por isso se disseminou pelo mundo. O importante agora é cuidarmos de nós mesmos e dos outros. É por isso que muitas medidas foram tomadas. Para evitar a propagação do vírus, é aconselhável seguir as normas de higiene. Lavar as mãos com frequência ou usar gel hidroalcoólico. É assim que a capa que protege o vírus se rompe. Quando ela é eliminada, o vírus não pode infectar as células. Ter cuidado com os objetos que tocamos e evitar tocar o rosto. Manter uma distância segura das outras pessoas para cuidar de você e delas. Se você usar máscara, tenha cuidado para não ficar mexendo nela quando já estiver no seu rosto. A máscara tem que cobrir a sua boca e o seu nariz. Quando tossir ou espirrar, cubra a boca com o cotovelo. A pesquisa é muito importante para poder tirar todas as nossas dúvidas. Além disso, temos que agradecer a todas as pessoas que estão trabalhando e ajudando para que possamos voltar à normalidade. Você quer ser um super-herói? Respeite as medidas de prevenção para se proteger. Se você estiver se sentindo mal, avise os seus pais ou os seus professores. Pode ser que você tenha que ficar em casa para se recuperar e para proteger as outras pessoas. Se tiver alguma dúvida ou estiver nervoso, fale com a sua família ou com seus professores, que com certeza eles poderão te ajudar. Se quiserem continuar aprendendo, inscrevam-se no canal da Smile and Learn clicando na foca. E se quiserem ver mais vídeos, cliquem nesses quadradinhos.